Esse jogo contra a Ponte Preta, se a gente ficasse jogando até amanhã, acho que não sairia um gol pro Corinthians pelo menos empatar, né? O Corinthians conhece a sua primeira derrota na era Antônio Oliveira no comando do time. Vamos falar sobre isso. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. E que se complica também na questão de classificação para a próxima fase, né? Vamos falar sobre isso também. Mas, bom, sobre o jogo, a Ponte Preta achou um gol no começo, aos 6 minutos com o Iago. E já vou tirar esse tema polêmico, se é que é polêmico, que muitos consideram a falha do Carlos Miguel, né? O que eu não achei falha. O Elvis bate uma falta lateral rasteira, muito forte, a bola vai variando muito. Não vai tanto no canto para ele conseguir direcionar a bola vai no meio. Ele rebate como dá, e a bola fica à mercê do jogador da Ponte Preta, né? A bola sobe e fica com o Iago para cabecear inteiro sem marcação, com o Carlos já estando no chão para controlar a defesa, né? 1 a 0 para Ponte Preta, não achei falha do Carlos Miguel. Ah, mas se fosse o Cássio ia ser falha. Não ia ser falha também. Porque é uma bola muito difícil, uma bola muito forte, né? Rasteira ali. Pra mim, não deveria nem ter tanta discussão nesse lance, né? Pra mim, não foi falha do Carlos Miguel no gol da Ponte Preta. Daí em diante, só deu o Corinthians. A Ponte Preta se defendeu bem? Sim. Os 3 zagueiros da Ponte Preta foram muito bem em bola aérea. Conseguiu, com o ônibus estacionado lá atrás, não deixar o Corinthians ter a oportunidade de forma tão fácil, né? Mesmo que tenha criado dentro do jogo. E sem tirar os méritos da Ponte Preta, o Corinthians foi melhor no jogo, né? O Corinthians foi melhor no jogo, faltou a pontaria, faltou a bola entrar. Porque pra mim, pelo menos no primeiro tempo, né, eu até mandei pra rapaziada que pra mim foi o melhor tempo, né, 45 minutos na era Antônio Oliveira no Corinthians. Coincidentemente ele perdeu o jogo, né, mas isso não tira o fato da atuação, né. A gente não tá aqui pra comentar resultado, a gente tá aqui pra comentar resultado e o jogo assistido. Pra mim foi um primeiro tempo muito bom, apesar de ter sofrido gol. Mas o Corinthians controlou bem as ações e assim, não deixou a Ponte Preta respirar. No segundo tempo, o Corinthians também fez isso, ficou mais com a bola, criou algumas chances, mas muito na forma da empurrância, né? Muito na forma do embalo da torcida. No primeiro tempo achei que o Corinthians foi mais tático, né? Conseguiu trabalhar mais a bola. No segundo tempo foi afunilar muito o jogo e mandar a bola para a área. O que contra um sistema de 3 zagueiros facilita para a equipe adversária, né? No caso para a Ponte Preta. Mas mesmo assim, achei que o Corinthians fez um jogo bom, cara. Fez um jogo bom. Tiveram grandes oportunidades que a gente não conseguiu concluir a gol, ou concluir bem a gol, né? Muitas finalizações para fora. Para você ter uma noção, o Corinthians terminou o jogo com 29 finalizações e 4 só no gol, né? Se eu não me engano, a Ponte Preta finalizou 6, 23 a menos, e só 2 no gol, né? O que um percentual fica melhor para a Ponte Preta e que acabou saindo o gol também. Mas o Corinthians jogou muitas bolas limpas para fora, né? Teve cabeçada do Gustavo Henrique, teve cabeçada do Félix Torres, teve uma outra cabeçada do Félix Torres que foi no travessão, teve chute do Rojas, teve 2 do Romero, que perdeu gols, né? O Romero perdeu gols. Teve do Yuri também. Então, assim, o Corinthians, em questão de volume, fez um ótimo jogo. Só que aí não adianta nada, né? Jogar bem, ter volume, ter posse e não vencer o jogo. O jogo querendo ou não, no final é resultado, né? No final a gente tá falando da primeira derrota do Antônio Oliveira, que poderia ser o quinto jogo sem perder, a quarta vitória, né? Aí por capricho, por detalhes. Em questão de atuação, o Carlos Miguel foi ok, a bola não chegou tanto nele. Aqui chegou pra mim, não foi falha, né? Então o jogo ok. O Fagner eu gostei muito no primeiro tempo, muitas jogadas saíram do pé dele, né? Pelo lado direito. Gostei dele, e principalmente num cenário do time estar só se defendendo contra o Corinthians, ter o Fagner é muito bom, né? Porque o Fagner sabe atacar muito bem. Os problemas dele foram mais defensivos, né? De uns tempos pra cá. Vem tendo algumas falhas defensivas o Fagner, mas ao atacar. Atacou muito bem no primeiro tempo, no segundo tempo achei que foi abaixo. Tanto que até foi substituído pelo Mateuzinho, que não teve tantas chances assim. Teve uma jogada bem preparada para ele lá. O passe do Mosquito, se eu não me engano. Não vou me lembrar quem. Porque ele conseguiu fazer um cruzamento, gerar uma oportunidade de gol, mas o jogo não foi muito pelo lado dele, né? Desde que ele entrou. O Félix Torres muito bem, concorreu para ser um dos melhores jogadores do jogo. Se o Corinthians talvez empatasse, até com o gol dele, né? Teve 2 oportunidades. Poderia ser eleito o craque do jogo, né? Muito bem o Félix Torres. Mais uma vez, muito bem o Félix Torres. Gostei do Gustavo Henrique, vem evoluindo partida a partida, né? Apesar de ser um zagueiro lento, ele tem uma cobertura muito boa, né? Isso é questão de tempo de bola, não só de velocidade. E na jogada aérea levou perigo, né? Quase teve uma chance de finalizar lá, não finalizou bem de cabeça, mas é uma arma também que o Corinthians pode explorar durante a temporada. Na esquerda, o Hugo foi abaixo. A gente. A nossa lateral esquerda em 2023 foi: joga o Bidu, a gente pede o Fábio Santos. Joga o Fábio Santos, a gente pede o Bidu.
E nesse começo de temporada tá assim, né? Sem o Palácios, que é a contratação equatoriana que seria titular na lateral esquerda, machucado, fica entre Caetano e Hugo. E quando joga um, pede o outro. Quando joga o outro, pede um. Então, mais uma partida abaixo do Hugo. Não sei não se o Caetano já não volta para o próximo jogo. O Ranieri é muito bom, assim, questão de desarme, de fôlego, de pegada no meio campo, assim, impressionante. Mais uma partida muito boa dele, muito. Foi até recuado como zagueiro durante o jogo e fez muito bem, mais uma vez. Claro que a Ponte não atacou tanto, mas nos duelos individuais ele ganhou muitos, muitos, né? Quando tava no meio campo, então, tava muito bem na partida. Até chegando um pouco mais à frente, por conta da Ponte estar recuada, mas acho que não é tanto a dele, mas em questão de desarme, de controle de meio campo, no sentido de precisar roubar a bola para sair num contra-ataque. Ele é um cara muito bom, assim, muito bom. Acho que o Corinthians achou um titular aí para essa temporada, pelo menos é o que demonstra o Ranieri desde que chegou ao Corinthians, né? Uma contratação que foi, assim, inquestionável desde o primeiro jogo. O Michael achei que foi abaixo, até se apresentou para o jogo, mas achei que foi abaixo. Até não teria tirado ele, porque acho que o Corinthians também precisava desses jogadores atrás, né, para fazer a rodagem da bola, até porque também que o Ranieri virou zagueiro, então o Michael virou o primeiro volante, mas mesmo assim não foi bem, achei um jogo abaixo do Michael, até no primeiro tempo, achei que ele foi se bobear o que mais destoou do time no primeiro tempo. O Garro muito bem, mais uma vez, criando chances, dando passes, às vezes ele faz umas jogadas que você fala, cara, só ele pensou nisso, mas daí também é falta de entrosamento, né? E em questão de você dar a bola no pé dele e ter gente para correr, ele achou muitos passes, né? E no Yuri, no Mosquito, no Wesley. Assim, é um cara que acha, vai achar. É só os atacantes do Corinthians saberem atacar o espaço que o Garro vai colocar essa bola para eles fazerem um gol. Então, muito bem, mais uma vez, o Garro. O Wesley, muito bem no primeiro tempo. Tem, claro, o problema de sempre que eu venho falando do Wesley, que é de tomar de decisão, depois que ele passa 1-2 ele às vezes mais erra do que acerta. Mas assim, você não pode tirar a confiança do moleque de driblar. Você tem que ensinar ele depois do drible. Ó, depois que você tirou dois, como clareia o jogo para você? Se é uma bola invertida lá, se é um chute no gol, se é um cruzamento, se é um passe pro meio para alguém chutar. Acho que falta isso a ser ensinado ao Wesley, né? Porque é impressionante. No X1, não tem X1, porque ele sempre passa, né? Quando tem um só, ele sempre passa. Criou muitas chances, mesmo errando alguns lances, criou muitas chances, foi o melhor jogador do Corinthians no primeiro tempo, muito bem o Wesley, muito bem o Wesley. Ainda é um menino, né? Tem que ter paciência com ele. Mas hoje ele é titular do Corinthians, assim, sem dúvida. O Romero achei mal, perdeu duas chances claras, pelo menos uma bem clara, né? Que foi a cabeçada, que inclusive eu acho que foi o próprio Wesley que cruzou para ele. Ele tentou caprichar demais, jogar no cantinho lá. Se ele desse uma cabeçada menos caprichosa e mais forte, eu acho que seria fatalmente gol, né? Seria no final do primeiro tempo, empataria, voltar ao segundo tempo com 1-1. É outro nível de jogo, né? Então achei que o Romero foi mal, até ficou bravo de ser substituído. Entendo que ele tem mérito, tem bagagem, tem. Assim, ele tem crédito dentro do elenco, dentro do time, com a torcida também, óbvio. Mas um jogo que ele tá mal, ele não pode ser um cara inquestionável de sair, né? Então, entendo a indignação, gosto que o jogador fique bravo, mas nada de caso sobre isso. E ele segue como titular para mim também para os próximos jogos. O Yuri Alberto voltou. No meu provável time eu achei que ia ser o Pedro Henrique e o Romero de 9, né? Mas o Yuri Alberto tomou a joelhada na costela, saiu sem ar. Foi direto pro hospital no domingo passado. E nesse domingo tá jogando de novo. Assim, a gente sabe que o Yuri tem uma potência física e uma capacidade de recuperação, assim, absurda. Mas ele surpreende nesse tipo de acontecimento, né? Porque hoje ele não tava 50%, ele tava 100% também. Correndo igual, tentando igual, brigando com o zagueiro, fazendo pivô, sofrendo falta. Não achei que foi um jogo bom dele. Não achei que foi um jogo bom dele. Mas me surpreende ele já ter voltado, né? Me surpreende ele já ter voltado. E é uma peça importante pro time e pro Corinthians do Antônio Oliveira hoje também, por não contar com o Pedro Raul, que seria o outro 9 que poderia cobrir esse espaço. Mas acho que por enquanto o Yuri, mesmo com o Pedro Raul, deve seguir como titular. Sobre quem entrou, Pedro Henrique, achei que ele entrou na direita, depois entrou na esquerda, depois fez um segundo atacante ou um centroavante. Não gostei, não gostei. Eu gosto do Pedro Henrique mais aberto, por mais que ele seja bom na bola aérea. Eu acho que ele pode render mais com o campo aberto, né? Ainda mais com três zagueiros. Você colocar ele para brigar com três zagueiros lá dentro da área, por mais que ele seja bom de cabeça. Acho um erro, acho que manter ele aberto até para abrir a defesa da Ponte Preta seria mais certo, né? O que até o Antônio Oliveira até tentou corrigir colocando o Mosquito, que não entrou bem. Jogou pouco, mas entrou mal.
muito desesperado. O Mosquito claramente o nosso pior ponta hoje, claramente, sem dúvida. O Matheus França, como eu já disse, entrou, mas participou pouco. O Biro entrou como lateral esquerdo, ou meia esquerda, enfim. É difícil da gente cobrar do Biro também, porque é um menino jovem. E o Biro, a gente não sabe a posição dele, né? Ele já jogou de tudo no Corinthians, né? Lateral esquerdo, meia esquerdo, volante, já entrou como segundo volante, então assim, fez muitas posições e aquele ditado, né? Que eu acho que até concordo um pouco. Quem é bom, quem faz todas não é bom em uma só, né? Não é bom na que precisa, pelo menos. Porque é difícil de cobrar ele se a gente nem sabe que posição que ele joga, né? Claro que ele pode ser um coringa, mas a gente precisa ver mais do Biro com uma posição fixa, ó. Ele vai jogar disso. Acho que até o ideal no cenário atual do Corinthians, olhando o elenco, ele de segundo volante acho que é melhor ser testado, né? Que ponta já tem bastante. Lateral esquerdo acho que ele não tem tanta característica, é muito ofensivo. Eu acho que talvez o segundo volante ali para ser uma sombra do Maicon, talvez funcione melhor pro Biro nesse momento. O Rojas entrou mal, achei que ele entrou mal, assim, até se apresentou pro jogo, deu alguns passes, fez algumas jogadas, assim, mas acho pouco para ele, né? O Garro pegando na bola cria 10 milhões de vezes mais do que ele não tá conseguindo se achar em campo. Acho que os dois até podem jogar juntos se o Rojas merecer, né? Porque não tá merecendo, mas acho que o Rojas precisa elevar de nível, né? Não é o Garro que atrapalha ele consegue jogar junto com o Garro, mas é ele mesmo que não tá rendendo, né? Até quase fez um gol de falta, tentou surpreender a Ponte Preta, mas não entrou bem mais uma vez o Rose, né? É o caso que a gente tá. A gente cria esperança em um jogo que ele entra ligado, já perde a paciência em outro jogo que ele entra meio do jeito que ele entrou, mais ou menos, assim, se apresentando, mas não rendendo. Para um cara que ganha o que ele ganha, que veste a 10 do Corinthians, né? Apresentando 1% do que a gente espera, ou nem 1%. O Corinthians com essa derrota se complicou muito em questão de classificação, muito. Fica a 4 pontos dos dois concorrentes, né? Agora não alcança mais o Bragantino. A briga também, para mim, como sempre foi, a combinação Inter de Limeira. A primeira coisa que o Corinthians tem que fazer para se manter vivo nessa briga é ganhar os dois últimos jogos. Sem ganhar esses dois últimos jogos, não tem possibilidade matemática, né? Acho que pode ganhar, claro que pode ganhar, mas vai depender de uma combinação de resultados muito grande, né? Vai depender de dois adversários que estão 4 pontos à frente, sendo que o Mirassol tem mais 6 pontos a disputar e a Inter de Limeira tem 9. Então, praticamente assim, a Inter de Limeira tá com a classificação na mão. Se ela conseguir pontuar em todas as partidas, provavelmente ela vai sair classificada, né? Então, assim, ainda dá, tem que torcer por um milagre, muita combinação de resultado, mas deixa um tiquinho de esperança, né? Apesar da derrota, esse trabalho do Antônio Oliveira vem deixando esperança no torcedor corintiano, né? Acho que o trabalho, ele acalmou os ânimos, potencializou quem estava lá dentro, recuperou, pelo menos tirou do fundo do poço alguns jogadores que estavam no fundo do poço, né? Não é que tá todo mundo muito bem, mas não tá todo mundo muito mal, já é uma coisa melhor do que a gente já tava passando. Dá esperança aí pra sequência da temporada, mesmo que não classifique no Paulista, que eu acho difícil classificar, né? E juntando com os reforços, né? Que o Félix Torres começa a ser o zagueiro que o Corinthians precisa, o Gustavo Henrique começa a ser o zagueiro que o Corinthians precisou também, não tanto no nível do Félix, mas um zagueiro ok, pra gente confiar. O Garro já mostrou que veio, né? Demorou a estrear, mas já mostrou que veio. Mostrou que vai ser um dos principais caras do Corinthians esse ano e para as próximas temporadas também. O Raniel, indiscutível, a melhor contratação do Corinthians até agora. Então, assim, juntando esses nomes com o trabalho do Antônio Oliveira também, o torcedor corintiano consegue ver uma esperança, né? Consegue ver um caminho a ser trilhado e não só um fundo do poço ou um precipício que a gente tá caindo, né? A gente consegue ver um caminho que se trilhar bem certinho, a gente consegue colher bons frutos ainda. Tem o Igor Conrado para estrear, um cara que vai agregar muito, que tem qualidade, acho que o Antônio Oliveira vai achar o espaço para ele no time titular. Então, assim, derrota sim, a classificação praticamente moiou, mas o trabalho vem sendo mostrado que está sendo feito, né? Pelo menos bem feito, apesar dessa primeira derrota, mas são uma derrota nos últimos 4 jogos, né? Mas quero saber de você, deixa aí nos comentários o que você achou desse jogo, acho que o Corinthians vai se classificar ainda, deixa aí nos comentários e deixa um like também nesse vídeo. Até a próxima, tchau!